Olá, pessoal! Vamos agora trabalhar as nossas questões CESP de múltipla escolha. São questões muito trabalhosas, normalmente cada item discute um assunto diferente. Então vamos lá, começando aí por sujeito e predicado. Bem, então nós temos aí uma primeira questão que vai discutir uma noção bem interessante em relação ao nosso sujeito, vamos só relembrar uma ideia. Lembra isso aqui, ao dizer as crianças brincavam, você tem aqui o verbo brincar. Quem é que brincava? As crianças, elas brincavam. Esse elemento é o nosso sujeito. E observe que esse sujeito traz um núcleo, que é a palavra criança. Quando o seu sujeito tem um núcleo, esse sujeito ele é classificado como um sujeito simples. Não importa o sentido desse núcleo, importa que você tenha uma palavra ocupando esse papel de núcleo. No exemplo de baixo, ao dizer nada importa, você vem aqui para o seu verbo. O que importa? Nada. Se nada importa, nada é o nosso sujeito. Um sujeito que também traz um núcleo, por isso esse sujeito também é classificado como um sujeito simples. No exemplo de baixo, a mesma coisa. Tudo interessa. Vai fazer a pergunta ao verbo. O que interessa? Tudo. Se tudo interessa, tudo é o nosso sujeito. Um sujeito que traz um núcleo é classificado como um sujeito simples. Agora, no exemplo de baixo, conheço a jovem que trabalha aqui. Observe que você tem dois verbos. Você tem aqui o verbo conhecer e você tem o verbo trabalhar. Você vai separar essas orações antes do que. Em relação ao primeiro verbo, quem é que conhece? Eu. Eu conheço. Eu tenho um sujeito que está oculto, um sujeito que está elíptico. Mas em relação à segunda oração, que vai ser o importante aí para a nossa questão, o que você tem que fazer? Esse elemento que, observe que ele pode ser trocado por a qual. Dá para fazer, eu conheço a jovem a qual trabalha aqui. Se esse seu que, ele pode ser trocado por a qual, ele vai ser classificado como um pronome relativo. E todo pronome relativo, ele desempenha uma função sintática. Se você quer descobrir qual é a função sintática desse elemento, você vai no lugar dele colocar o termo anterior. Então, no lugar desse que, você vai colocar esse termo antecedente. Leia essa sua frase. A jovem trabalha aqui. Quem trabalha aqui? A jovem. Se o termo a jovem estivesse escrito a jovem trabalha, esse termo ele seria o seu sujeito. Só que ele foi substituído pela palavra que. Então, essa palavra que é o nosso pronome relativo, está efetivamente desempenhando a função de sujeito. Então, toda vez que você quiser descobrir a função do que, pronome relativo, você vai substituir pelo termo antecedente e vai analisar. A função do antecedente na oração é a mesma função do que. Como que é o elemento que aparece escrito, você só tem uma palavra, que é a própria palavra que. Se eu tenho uma palavra, eu tenho um núcleo. Por isso, esse sujeito, ele vai ser classificado como um sujeito simples. Então, o que é o sujeito simples do verbo trabalhar. Mais um exemplo para reforçar essa ideia, que é um raciocínio que você encontra demais em provas CESP. Eu tenho, comprei o livro que interessou a mim. Eu tenho dois verbos, eu tenho comprei, eu tenho o interessou. Separei as orações antes do que. Olhei para a primeira. Quem foi que comprou? Eu. Eu comprei, eu tenho um sujeito elíptico em relação ao verbo comprar. Mas em relação à segunda oração, você novamente encontra o que. E olha como esse que ele pode ser substituído por o qual. Eu comprei o livro, o qual interessou a mim. Se o que pode ser trocado por o qual, esse que é um pronome relativo. E todo pronome relativo desempenha uma função sintática. Para descobrir a função dele, você vai no lugar dele colocar o termo antecedente. Então, no lugar desse que, você vai colocar o termo antecedente. O livro interessou a mim. O que interessou? O livro. O livro interessou a mim. Se o termo o livro estivesse escrito, ele seria o sujeito do verbo interessar. Só que ele foi substituído pela palavra que é o nosso pronome relativo. Então, esse pronome relativo, ele está desempenhando a função de sujeito. Um sujeito que traz um núcleo, que é a própria palavra que. Então, significa que esse sujeito, ele vai ser classificado como um sujeito simples. Agora, olha o que você visualiza no seu texto. Ele quer saber o sujeito da forma verbal incidam, que aparece na sua linha 27 do texto tal, é. Então, na linha 27, observe que você tem aqui, ó,
a forma verbal incidam. E ele quer saber qual é o sujeito, se é oculto, se é composto, indeterminado, inexistente ou simples. Olha o contexto. Início do parágrafo. Por outro lado, a substituição dos tributos indiretos, que atingem o fluxo econômico, por tributos que incidam sobre o estoque da riqueza. Então, observe que você tem aqui esse elemento que. Eu vou tentar substituir esse elemento que pelo elemento os quais. Por tributos, os quais incidam sobre o estoque. Como esse que pode ser trocado por os quais, esse que, ele é um pronome relativo. E todo pronome relativo desempenha uma função. O que você tem que fazer? Substituir esse que pelo termo antecedente. Então, no lugar desse que, eu vou colocar a palavra tributos. Tributos incidam sobre o estoque. O que vai incidir sobre o estoque? Os tributos. Tributos que incidam. Se o termo tributos estivesse escrito, esse termo, ele seria o sujeito desse verbo incidir. Só que ele foi substituído pela palavra que, pronome relativo. Esse pronome relativo, então, vai ser o sujeito da forma verbal incidam. Como esse sujeito tem um núcleo, que é a própria palavra que, esse sujeito vai ser classificado como um sujeito simples. Tudo bem? Então, por isso, a resposta é a letra A. Cuidado para não achar que o sujeito é simples porque você tem aqui a palavra tributos. Não, não é isso. É porque eu tenho a palavra que traz um núcleo substituindo esse termo antecedente. Então, a resposta, em função desse raciocínio, foi a nossa letra E. Uma questão bem interessante. Agora, nós temos aí a nossa questão 2. Questão 2, ela vai trazer 3 itens para a gente avaliar. O que ele pede? Julgue os itens que se seguem acerca dos aspectos linguísticos do seguinte período do texto tal. Então, o trecho traz, porém, o sentido do discurso, a ideologia que o alimenta, precisa impregná-lo de palavras e conceitos que anunciam valores humanos que decantam a paz, que lhe proclamam e promovem. Então, ele quer saber, o termo, o sentido do discurso, exerce a função de sujeito da forma verbal precisa. O que eu preciso visualizar? Voltei aqui, ó. Porém, o sentido do discurso. O que tem o sentido do discurso? Eu vou fazer uma explicação. É a ideologia que o alimenta. Então, isso aqui está trazendo um comentário, está trazendo uma explicação em relação a esse sentido do discurso. Eu vou ler o que está do lado de fora, porém, o sentido do discurso precisa impregná-lo de palavras. Eu vou procurar o sujeito desse verbo precisa. O que precisa impregná-lo de palavras? O sentido do discurso. É o sentido do discurso que precisa impregná-lo. Então, realmente, esse termo funciona como sujeito do verbo precisar. Esse termo entre vírgulas é um comentário, é uma explicação em relação a esse sentido do discurso. Então, o termo, o sentido do discurso, exerce a função de sujeito da forma verbal precisa. Realmente, esse termo funciona como sujeito. O item 1 está correto. Agora, questão 2. O verbo decantar, ele foi empregado no sentido de purificar. Eu estou dizendo que anunciem os valores humanos que decantam a paz. Decantar é no sentido de separar, não tem a ver com o sentido de purificar. Tudo bem? O sentido é distinto. Decantar é no sentido de separar, de fazer uma distinção, e não no sentido de purificar. Então, esse item está errado. Agora, e o item 3? O pronome que, ele possui o mesmo antecedente nas 3 ocorrências no trecho. Então, precisa impregná-lo de palavras e conceitos, os quais anunciem valores humanos. Então, esse que, ele realmente é um pronome relativo. E o que ele está retomando? As palavras e os conceitos. Eu tenho palavras e conceitos, os quais anunciem os valores humanos. São essas palavras que vão anunciar, são esses conceitos que vão anunciar. Então, esse que retomou palavras e conceitos. Agora, que anunciem os valores humanos
que decantam a paz. Dá para fazer os valores humanos, os quais decantam a paz, os quais lhe proclamam e promovem. Nesse caso, o termo antecedente é qual? Valores humanos. São valores humanos os quais decantam a paz, são valores humanos os quais lhe proclamam e promovem. Então, o primeiro que retomou palavras e conceitos, o segundo e o terceiro retomaram valores humanos. Então, não posso dizer que os três têm o mesmo antecedente. Por isso, esse item ele está errado. Então, o único item correto que nós encontramos foi o item 1. Então, por isso, a nossa resposta foi a nossa letra o quê? Foi a nossa letra A. Tudo bem? Uma questão aí bem bacana, uma questão também bem interessante. Bem, a próxima questão, ela vai fazer referência a esse texto, a gente vai precisar voltar aí a algumas estruturas. Bem, o que ele pede na questão 3? No texto, possui sujeito indeterminado a forma verbal. E aí tem que ser automático. Toda vez que a questão fizer referência a um sujeito indeterminado, você vai abrir uma caixinha. Você vai pensar, sujeito indeterminado, eu tenho de visualizar duas construções. Ou eu encontro um verbo na terceira pessoa do plural, desde que essa terceira pessoa do plural não traga um referente, terceira pessoa do plural sem referente, ou seja, eu não sei de quem ele está falando, ou eu trabalho com verbo transitivo indireto, verbo de ligação ou verbo intransitivo mais uma partícula C. E essa partícula C, ela vai ser chamada de pronome indeterminador do sujeito, ou índice de indeterminação do sujeito, elemento indeterminador do sujeito, que para facilitar você vai chamar de PIS, que é o responsável pela criação aí do nosso sujeito indeterminado. Então vamos lá, relembrando esse raciocínio. Ao dizer rasgaram o meu material, olha o seu verbo aqui, ó, rasgaram. Esse verbo, ele aparece na terceira pessoa do plural. Quem rasgou? Não sei. Rasgaram. Alguém rasgou. Eu não sei quem foi. O verbo está na terceira pessoa do plural, sem um antecedente. Isso caracteriza um sujeito indeterminado. Na outra, confia-se em Deus. O verbo confiar. Quem confia, confia em. Olha o verbo pedindo complemento com preposição. Isso é um verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto, ele pede um objeto indireto. Transitivo indireto com C, o C é PIS, e isso também cria um sujeito indeterminado. Olha a ideia de indeterminação, você não sabe quem é. Confia-se em Deus. Quem confia? Não sei. Alguém confia. Não sei quem é essa pessoa, sujeito indeterminado. No outro exemplo, estuda-se aqui. Quando eu digo ele estuda, esse verbo tem sentido. Esse verbo ele é chamado de verbo intransitivo. O aqui é só o lugar em que ele estuda. O lugar é apenas o adjunto adverbial. É o adjunto adverbial de lugar. Então, você tem o verbo intransitivo com C. O C vai ser PIS. E nesse caso, eu tenho também um sujeito indeterminado. Estuda-se aqui. Quem estuda? Não sei. Alguém estuda. S feliz no Brasil é o verbo ser, e o verbo ser é um verbo de ligação. Verbo de ligação com ser, o que o ser vai ser? PIS. E se eu trabalho com PIS, eu também encontro um sujeito indeterminado. Quem é feliz? Não sei. Alguém é feliz. Então, quando a questão pede no texto possui sujeito indeterminado, você vai procurar uma dessas duas construções. E ele faz referência ao verbo sonhar, que aparece na nossa linha 11. Então, vamos voltar lá, é uma estrutura aí bem interessante. Olha o que você encontra, você tem que pegar um pouquinho antes, tá? Tem que pegar a linha 9 para você visualizar o raciocínio. Linha 9. Os que procuram defender a democracia contra o perigo da participação dos trabalhadores e dos estudantes na reinvenção necessária da sociedade sonham com uma democracia sem povo. Olha os verbos desse trecho. Você tem aqui, procuram defender e o sonham que ele explora na questão. Eu vou separar essas orações. Observe que você tem um que. Eu vou separar antes do que.
e aí eu vou pelo sentido, que procuram defender a democracia contra o perigo da participação dos trabalhadores e dos estudantes na reinvenção necessária da sociedade. Fechou aqui. Eu vou ler o que ficou do lado de fora. Só que toda vez que você encontrar o os seguido do que, para facilitar, você vai substituir a palavra os pela palavra aqueles. Então você vai ler o que ficou do lado de fora. Eu tenho aqueles sonham com uma democracia sem povo. Quem é que sonha com essa democracia? Aqueles. São aqueles que sonham com essa democracia. Então, esse elemento os, ele funciona como sujeito do verbo sonhar. E é uma palavra que você tem aqui, que é a própria palavra os. Se você tem uma palavra, esse sujeito vai ser classificado como um sujeito simples. Aqueles sonham com uma democracia sem povo. Então, aí não é indeterminado. O sujeito que você encontra é um sujeito simples. Então, está fora a letra A. Agora, na letra B, ele comenta o verbo falar que você tem na sua linha 1. Então, na linha 1, olha lá o verbo falar. Fala-se, às vezes, na necessidade. Encontrou a partícula C, vai olhar a transitividade do seu verbo. O verbo falar, quem fala, fala em alguma coisa. Fala em que? Na necessidade. Olha como existe um complemento com preposição. Significa que você tem um verbo transitivo indireto pedindo um objeto indireto. Quando o verbo transitivo indireto traz o C é PIS. E se eu tenho PIS, eu tenho sujeito indeterminado. Fala-se nisso. Quem fala? Não sei. Alguém fala nisso. Então, a ideia é a ideia do sujeito que? Do sujeito indeterminado. Beleza? Então, temos sim o sujeito indeterminado. Por isso, a resposta foi a nossa letra B de bola. Agora, vamos visualizar as outras que são interessantes. Eu tenho a forma verbal tem na linha 1. Linha 1. Fala-se às vezes na necessidade que tem a democracia. Eu vou olhar para esse verbo ter. Quem tem a necessidade? É a democracia. É a democracia que tem a necessidade. Então, a democracia foi o sujeito desse verbo ter. Um sujeito que traz um núcleo, que é a palavra democracia. Se eu tenho um núcleo, esse sujeito é classificado como um sujeito simples. Depois, você tem o verbo mobilizar e o verbo organizar lá na nossa linha 7. Então, olha a linha 6. A voz das classes trabalhadoras que se mobilizam e se organizam. São as classes trabalhadoras as quais se mobilizam e se organizam. Se esse que pode ser trocado por as quais, esse que é um pronome relativo. Para descobrir a função dele, eu vou substituir pelo termo antecedente, o termo antecedente, as classes trabalhadoras. As classes trabalhadoras se mobilizam. Quem é que se mobiliza? As classes. Se esse termo estivesse escrito, ele seria o sujeito desse verbo mobilizar. Só que esse sujeito foi trocado pela palavra que, pronome relativo. O pronome relativo será o sujeito simples do verbo mobilizar. Tudo bem? Eu tenho uma palavra representando o meu sujeito e essa palavra é a palavra que. São essas classes que se mobilizam. Agora, na segunda oração, cuidado, porque não está escrito sujeito. Eu tenho as classes que se mobilizam e se organizam. Quem é que se organiza? Elas. Não está escrito, mas você consegue preencher com elas. Mas são elas quem? As classes. Você tem até a terceira pessoa do plural, só que essa terceira pessoa do plural, ela traz um referente. Você sabe de quem a pessoa está falando. Quando a terceira pessoa do plural tem um referente, cuidado, esse sujeito não é indeterminado. Esse sujeito é um sujeito oculto, que o CESP gosta de chamar de sujeito elíptico, de sujeito desinencial. Então, cuidado com isso. Terceira pessoa do plural, se você não sabe de quem ele está falando, é indeterminado. Mas se você sabe de quem ele está falando, é oculto
ou é elíptico, tudo bem? Então não está escrito na oração do verbo organizar, dá para preencher com o pronome e eu sei de quem ele está falando, por isso o sujeito ali foi um sujeito oculto, beleza? Então, como ele queria o sujeito indeterminado, realmente nós encontramos aí a resposta na letra o quê? B de bola. Agora, na sua prova, seja objetivo. Falou em sujeito indeterminado? Veja se a terceira pessoa do plural tem antecedente ou não tem. Para ser indeterminado, não pode ter antecedente. Ou procura a estrutura com a partícula C e mata logo a questão. Beleza? Então, a resposta foi a letra B de bola. Agora a próxima, questão 4, uma questão aí até bem objetiva. Ele traz um trecho e ele quer saber, no texto, a oração, que sua retirada seja feita em condições de aproveitamento útil, exerce a função de. E vale relembrar o seguinte, quando você tem uma oração, quando eu faço isso aqui, ó, desejo que ele passe. Eu tenho aqui uma oração iniciada pela palavra que. E essa oração, ela pode ser trocada pela palavra isso. Eu desejo isso. Se ela pode ser trocada pela palavra isso, essa oração, ela é chamada de oração subordinada substantiva. E a outra oração é chamada de oração principal. Do mesmo modo, quando eu faço não sei se ele virá, você consegue fazer eu não sei isso. Se dá para colocar o isso, você tem a oração subordinada substantiva. Se essa oração subordinada substantiva for iniciada pela palavra que ou pela palavra se, lembra que essas palavras são classificadas como conjunções integrantes. Então, o que é conjunção integrante, o se é conjunção integrante. Agora, a sua oração ela vai desempenhar a função sintática dela. Desejo, eu desejo. E quem deseja, deseja alguma coisa. O verbo desejar é transitivo direto, ele pede um objeto direto. Eu desejo isso. Então, a oração está na função de um objeto direto. Do mesmo modo, não sei se ele virá. Eu quero dizer que eu não sei. Quem sabe, sabe alguma coisa. O verbo saber é transitivo direto. Eu não sei isso. A oração está funcionando como um objeto direto. Olha o nosso trecho. De fato, a problemática ligada à separação de partes cadavéricas destinadas a transplantes em vivos exige que a sua retirada seja feita em condições de aproveitamento útil. Vou focar aqui. Eu tenho o verbo exigir, eu tenho aqui a locução seja feita. Separei antes do que. Troquei essa oração pelo isso. Essa problemática exige isso. Deu para trocar, eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva. Eu tenho um que é uma conjunção integrante, só para a gente relembrar isso. Agora, eu vou procurar o sujeito. O que exige? A problemática. A problemática ligada à separação de partes cadavéricas destinadas a transplantes de vivos. Essa problemática exige. Isso aqui é o nosso sujeito. Ela exige. Quem exige, exige alguma coisa. O verbo exigir é um verbo transitivo direto. A problemática exige isso. O que completa o verbo transitivo direto? O objeto direto. Então, nesse nosso texto, essa nossa oração, ela está exercendo a função sintática de quê? Objeto direto. Então, por isso que a nossa resposta foi a nossa letra o quê? A nossa letra E. Beleza? Bem legal essa questão também. Mais objetiva essa daí. Agora a próxima aí, a nossa questão 5. Temos um texto e ele quer saber, nas relações de coesão desse texto, eu posso afirmar o quê? O termo este modelo, que aparece na nossa linha 5, ele está retomando revolução científica? As questões do CESP tendem a trabalhar cada item com um assunto diferente. Aí ele só está trabalhando a interpretação. Então, volte, linha 1. O modelo de racionalidade que orienta a ciência constituiu-se a partir da Revolução Científica do século XVI e foi desenvolvido nos séculos seguintes, basicamente no domínio das ciências naturais.
Ainda que com alguns prenúncios do século XVII, é só no século XIX que este modelo de racionalidade se estende às ciências sociais emergentes. Então, observe que ele está falando que existe um modelo de racionalidade que orienta a ciência e que ele começa lá no século XVI. Ele tem alguns prenúncios no século XVII, mas é só no século XIX que este modelo de racionalidade se estende às ciências sociais emergentes. Qual é o modelo de racionalidade? Esse modelo que ele começou a comentar lá na nossa linha 1. O único momento em que ele falou de um modelo de racionalidade. Então, este modelo de racionalidade é um modelo citado lá na nossa linha 1. Então, este modelo, ele está retomando a expressão revolução científica? Não, ele está retomando lá na linha 1 o modelo de racionalidade que ele apresenta no início do texto. Então, por isso, a letra A está errada. Letra B. O termo então, na linha 7, retoma a expressão século XVI. Então, vamos ver aí. Você tem a palavra então aparecendo na nossa linha 7. Bem, vamos ler a linha 4. Ainda que com alguns prenúncios no século XVII, é só no século XIX que este modelo de racionalidade se estende às ciências sociais emergentes. A partir de então, se pode falar de um modelo global de racionalidade científica. A partir de então, a partir de quando? A partir do século XIX, porque é só aí que ele vai se estender às ciências naturais. E é só a partir disso que se pode falar de um modelo global de racionalidade. Então faz referência a que época? Ao século XIX. E na letra B, ele quer saber, o termo então faz referência ao século XVI? Não, é o século XIX. Letra C. O sujeito da forma verbal pautarem está elíptico e o seu referente é todas as formas de conhecimento que nós encontramos nas linhas 13 e 14. Então vamos lá, volte à linha 11 para pegar toda a estrutura. Sendo um modelo global, a nova racionalidade científica é também um modelo totalitário, na medida em que nega o caráter racional a todas as formas de conhecimento, que não se pautarem pelos seus princípios epistemológicos. Então, olha lá, você tem a palavra que, olha como essa palavra que pode ser substituída pelo elemento as quais, você consegue trocar aqui por as quais. Então, eu consigo fazer todas as formas de conhecimento as quais não se pautarem. Se o que pode ser trocado por as quais, o que é um pronome relativo. Todo pronome relativo desempenha uma função. O que eu faço para descobrir essa função? Substituo pelo termo antecedente. Então, no lugar desse que, eu vou colocar esse termo antecedente. Todas as formas de conhecimento. Vou procurar o sujeito desse verbo pautar. Quem é que não se pauta? Todas as formas de conhecimento. São elas que não se pautam pelos seus princípios. Se esse termo estivesse escrito, esse termo seria o nosso sujeito. Só que ele foi substituído pela palavra que é o nosso pronome relativo. Significa que esse pronome relativo ele vai funcionar como nosso sujeito. Como você tem a palavra que, é um núcleo só. Se você tem um núcleo, isso é um sujeito simples. Então, ao perguntar o sujeito desta forma verbal, qual é o sujeito? É o que funciona como um sujeito simples. E aí, na nossa letra C, ele disse, o sujeito da forma verbal pautarem, ele está elíptico. Não, ele não é elíptico, ele foi representado pela palavra que. Ele é um sujeito simples. Agora, o seu referente é todas as formas de conhecimento. Sim, referente é a ideia que ele recupera. O pronome relativo realmente recupera essa informação. Mas ele não é elíptico, ele é simples, representado pelo que. Então, por isso, esse item está errado. Bem, finalizamos esse bloco. No próximo, nós analisamos aí os próximos itens dessa questão.